Êxodo 1, 2 e 3 revela como Deus começou a libertar seu povo muito antes de Moisés enfrentar o faraó. Quando ninguém enxergava uma saída, a resposta já estava surgindo. Na coragem de duas parteiras, num cesto entre os juncos e num pastor escondido no deserto. A libertação começou no escuro, antes de brilhar na sarça. Os descendentes de Israel viviam no Egito, onde cresceram, multiplicaram-se e se tornaram muito numerosos. A promessa feita por Deus a Abraão, Isaque e Jacó continuava avançando, mesmo em terra estrangeira. Então surgiu um novo faraó, que não conhecia José, nem reconhecia o que ele havia feito pelo Egito. Ao olhar para os israelitas, não viu famílias ou vizinhos. Viu uma ameaça ao seu poder. Temendo que aquele povo se unisse aos inimigos do Egito durante uma guerra, o faraó decidiu enfraquecê-lo. Quando o medo ocupa o trono, inocentes carregam as correntes. Capatazes foram colocados sobre os israelitas. Eles passaram a realizar trabalhos pesados e construíram para o faraó as cidades-armazéns de Pitom e Ramessés. Mas quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Os egípcios tornaram amarga a vida dos hebreus com serviço cruel, fabricação de tijolos e trabalhos no campo. O sofrimento aumentava, mas a promessa não recuava. O faraó podia controlar os turnos de trabalho, não podia controlar a fidelidade de Deus. Como a escravidão não conteve o povo, o faraó atacou os berços. Ele ordenou às parteiras hebreias, Sifrá e Puá, que matassem os meninos durante o parto e deixassem vivas as meninas. As duas, porém, temeram a Deus e preservaram os meninos. Chamadas para responder diante do faraó, explicaram por que as crianças continuavam sobrevivendo. Deus fez bem às parteiras e o povo tornou-se ainda mais numeroso. A libertação ainda não tinha cajado, pragas ou mar aberto. Tinha duas mulheres dizendo não à morte. O império gritou. A coragem agiu em silêncio. Furioso, o faraó ordenou a todo o seu povo que lançasse no Nilo cada menino hebreu que nascesse. Foi nesse tempo que um casal da tribo de Levi teve um filho. A mãe viu que ele era formoso e o escondeu durante 3 meses. Quando já não conseguiu ocultá-lo, preparou um cesto de junco, vedou com betume e piche, colocou o bebê dentro e o deixou entre os juncos à margem do rio. A irmã do menino observava de longe para descobrir o que aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para banhar-se, viu o cesto e mandou uma serva buscá-lo. Ao abri-lo, encontrou o bebê chorando. Percebeu que era uma criança hebreia, mas sentiu compaixão. A irmã do bebê aproximou-se e ofereceu-se para chamar uma mulher hebreia que o amamentasse. Assim, a própria mãe recebeu o filho de volta e ainda foi paga para cuidar dele. Mais tarde, levou-o à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, porque o havia tirado das águas. Dentro da casa do homem que decretara a morte dos meninos, Deus preservou aquele que conduziria o povo para fora da escravidão. O Nilo, escolhido como instrumento de morte, tornou-se o caminho de sobrevivência de Moisés. Já adulto, Moisés saiu para observar o sofrimento de seus irmãos hebreus. Ao ver um egípcio espancando um deles, olhou ao redor, matou o agressor e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, tentou separar 2 hebreus que brigavam, mas descobriu que seu ato era conhecido. Quando o faraó procurou matá-lo, Moisés fugiu para Midian. Ele havia tentado enfrentar a injustiça com as próprias mãos e acabou sozinho no deserto. Em Midian, Moisés defendeu as filhas de um sacerdote junto a um poço. Foi acolhido, casou-se com Zípora, teve um filho e passou a cuidar de ovelhas. O homem criado no palácio tornou-se estrangeiro e pastor. Muitos anos se passaram. O faraó morreu, mas a escravidão continuou. Os israelitas gemeram e clamaram por causa da opressão. Então, o texto reúne verdades decisivas. Deus ouviu, lembrou-se de sua aliança, viu os israelitas e atentou para a situação deles. Deus não havia perdido a memória. Lembrou-se significa que agiria em fidelidade à aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. O silêncio não era ausência. O tempo de agir
havia chegado. Enquanto conduzia o rebanho para além do deserto, perto de Horebe, Moisés viu uma sarça em chamas que não era consumida. Quando se aproximou para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés! Ele respondeu, eis-me aqui. Deus ordenou que não se aproximasse e que tirasse as sandálias, porque pisava em terra santa. Depois se apresentou como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés cobriu o rosto com medo de olhar para Deus. Deus declarou que havia visto a aflição do povo, ouvido seu clamor e conhecido seus sofrimentos. Ele desceria para libertá-lo do Egito e conduzi-lo a uma terra boa e ampla. Então veio o chamado. Moisés seria enviado ao faraó. Se você quer acompanhar essa caminhada até a liberdade, inscreva-se no canal. Moisés perguntou, quem sou eu para ir ao faraó? Deus não respondeu apresentando as qualidades de Moisés. Respondeu com uma promessa, eu estarei com você. A missão não dependeria da grandeza do homem, mas da presença de Deus. Quando Moisés perguntou o que deveria dizer caso os israelitas quisessem saber o nome de quem o enviara, Deus respondeu, eu sou o que sou. E ordenou que anunciasse, eu sou, me enviou a vocês. O Deus da aliança não era uma ideia criada por Moisés, nem uma divindade controlada pelo faraó. Era o Deus presente, fiel e soberano, que conhecia o sofrimento de seu povo e entraria na história para libertá-lo. Deus mandou Moisés reunir os líderes de Israel, anunciar que havia visitado seu povo e comparecer diante do rei do Egito. Também deixou claro que o faraó resistiria, mas seria atingido por maravilhas até permitir a saída dos israelitas. Êxodo 3 termina antes do confronto, mas a marcha já começou. A libertação nasceu escondida, atravessou o rio, amadureceu no deserto e brilhou na sarça. E você, que passo continua adiando porque só enxerga a sua fraqueza e se esquece de quem prometeu caminhar ao seu lado?